Olá, pessoal! Hoje nós finalizamos o conteúdo de matemática financeira, trabalhando com o sistema francês de amortização, ou tabela Price. Nós vimos o sistema de amortização constante, que era o SAC, né, onde as prestações iam decrescendo no decorrer do período deste financiamento. Né? As amortizações lá que eram constantes. O juro calculado sobre o saldo devedor vai reduzindo período a período, que somado com a amortização constante, vai reduzindo a parcela consequentemente. No sistema de amortização francês, ou tabela Price, as parcelas são todas iguais. Tá? Então, nós temos prestações todas iguais, que, na verdade, essa parte do conteúdo, ela se refere ao pagamento das prestações que são organizadas em rendas financeiras que nós estudamos antes. Tá? O que acontece? As parcelas são todas iguais, porém, elas são compostas por partes diferentes de juro e amortização. Então, a amortização, ela vai crescendo durante o financiamento e o juro vai decrescendo durante o financiamento. Por que isso acontece? A parcela é fixa, tá? Mas dentro dela vai ter essa oscilação entre os valores, esse comportamento. O juro é calculado sobre o saldo devedor. O saldo devedor no início do financiamento, ele é o total, é o todo. Então, a gente sai devendo mais e pagando mais juros. No decorrer do financiamento, vai se amortizando a dívida, logo o juro vai diminuindo. Se o juro diminui e a parcela fica com o mesmo valor, quer dizer que a amortização está aumentando. Então, juro decresce, amortização cresce, parcela fica fixa, tá? A prestação é fixa. Vamos iniciar a construção da nossa planilha usando algumas observações aqui que devem servir sempre que formos trabalhar com a tabela Price, tá? Todos os períodos devem ser calculados o juro sobre o saldo devedor do período anterior. Quer dizer, o que eu estou devendo para pagar a próxima parcela. Sobre esse valor é que nós calculamos o juro. Então, nós temos aqui a planilha, o resumo dela é o período, né, para a gente se organizar no tempo. A prestação, olhem, a fórmula de PMT é a fórmula que nós utilizamos para calcular prestação lá em rendas postecipadas. O juro é a taxa multiplicada pelo saldo devedor do período anterior. E a amortização é o valor da prestação menos o juro. Saldo devedor é atualizado fazendo-se a diferença entre o saldo devedor menos a amortização paga naquele mês. Então, vamos ao exemplo 1. Vou só arrumar aqui. Só um pouquinho. Pronto, ajustada a página. Um valor de R$35 mil foi financiado pelo sistema Price, ou francês, durante 5 meses. Sabendo-se que a taxa de juros aplicada foi de 30% ao ano com capitalização mensal, construa a planilha de amortização e utilize-a para responder as perguntas abaixo. Então, vejamos. Nós temos uma taxa de juros de 30% ao ano com capitalização mensal. Esta é uma taxa nominal, né? Porque o período da taxa não coincide com o período da capitalização. Então, nós temos que ajustar essa taxa, o período da taxa, fazendo ela passar para a forma efetiva, ou seja, dividindo 30 por 12, porque 30 é ao ano e a capitalização é ao mês. Então, um ano tem 12 meses, dividindo por 12. E aí nós temos a taxa de 2,5% ao mês com capitalização mensal, que dividida por 100, né, para a gente usar nos cálculos, 0, que é o valor do financiamento, 35 mil, 1 mais a taxa de 0,025, elevado
a taxa sobre o valor da prestação, aliás, de todas as prestações, as 5 nesse caso, serão de R$ 7.533,64. Colocamos aqui as 5 prestações nesse valor. Após calcular a prestação, nós calculamos os juros. Então, os juros são de 2,5%, ou seja, 0,025, vezes o saldo devedor, de 35 mil, que vai dar, no primeiro mês, R$ 875. Se eu sei o valor da prestação e sei o valor dos juros, né, como a prestação ela é composta pela soma de juro e amortização, para eu achar a amortização, eu vou subtrair da prestação os juros. Então, R$ 7.533,64 menos R$ 875. E aí, a amortização do primeiro mês será R$ 6.658,64. Esta amortização é o que realmente eu estou pagando do saldo devedor. Então, após pagar a primeira prestação, nós atualizamos o saldo devedor, fazendo 35 mil menos a amortização, 6.658,64. E nós temos um saldo devedor atualizado de R$ 28.341,36. Próximo mês, valor de prestação está ali. Agora a gente tem que calcular o juro, que será diferente, porque nós vamos calcular sobre o saldo devedor que já foi atualizado. Então, 0,025 vezes 28.341,36. 2,5% deste valor vai dar R$ 708,53. Logo, a amortização vai ser o valor da prestação menos o valor dos juros, que fica em R$ 6.825,11. É este valor da amortização que nós utilizamos para atualizar o saldo devedor. Então, pega o saldo devedor do mês anterior e diminui a amortização do mês, que vai dar, claro que eu tenho uma colinha, né, gente, porque são valores quebrados para a gente não se perder fazendo cálculo na hora e não demorar muito. Vocês façam todos os valores aí com calma, todos os cálculos. Terceiro mês, calcula 2,5% do saldo devedor, que resulta em R$ 537,91. Calcula a amortização do mês, fazendo a prestação menos o juro, que dá uma amortização neste mês de R$ 6.995,668,20. Total amortizado, essa soma tem que fechar os 35 mil, que era o saldo devedor, né? 35 mil reais. E o total de juros mais a amortização tem que ser exatamente o total pago em prestações, tá? Essa soma aqui tem que fechar. Ok? Então, esse é o primeiro exemplo. Vamos para o próximo exemplo.